neuropsicologia e dislexia. O que essas duas coisas têm a ver? Vem comigo que eu te conto. Primeiro, a gente precisa compreender o que é dislexia, né? Esse é um nome pelo qual também é conhecido o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Então, trata-se, de uma dificuldade que ela é desproporcional e não esperada para aquela fase do desenvolvimento. E ela não pode ser explicada por dificuldades ou deficiências intelectuais, por déficits sensoriais ou por um ambiente familiar ou social desfavorecido. A dislexia é um padrão de dificuldades de aprendizagem que ele é caracterizado por problemas no reconhecimento preciso e fluente das palavras, ou seja, problemas na decodificação, ao relacionar o som e o símbolo ao seu significado sonoro, ao som que aquela letra e aquele símbolo representa. A dislexia do desenvolvimento, ela tem uma carga genética importante, então há sim certa herdabilidade, mas isso não quer dizer que ela seja um transtorno 100% genético. Então pode acontecer da mãe e do pai ter dislexia e o filho não ter, e vice-versa. Os critérios que caracterizam o quadro da dislexia do desenvolvimento, eles envolvem a compreensão de alguns fatores, começando, pela compreensão de que a dislexia, ela é uma dificuldade do neurodesenvolvimento que persiste ao longo dos anos, mesmo após a intervenção adequada. Então, após o levantamento de uma hipótese diagnóstica, é preciso que por pelo menos 6 meses, o possível disléxico seja acompanhado numa intervenção específica para as dificuldades, e se não houver evolução, aí sim que esse diagnóstico ele se confirma. Consequentemente, pode haver um comprometimento também severo na escrita ortográfica e na produção textual, o que é considerado já também um transtorno específico de aprendizagem, mais da escrita, que também é chamado de desortografia. É consensual, que o fator de maior relevância apontado para explicar a dislexia são os déficits no processamento fonológico. Então, parece haver uma dupla fragilidade entre as vias do reconhecimento visual e o tratamento fonológico da língua. O principal modelo conceitual para explicar a dislexia atualmente é o modelo de dupla rota, Então, nesse modelo, entre a palavra impressa e a palavra lida, a informação, ela pode percorrer 3 caminhos por meio de 2 rotas, a rota fonológica e a rota lexical. O primeiro caminho, ele é pela rota fonológica, quando é estabelecida a conversão das letras em sons, sem levar em consideração se aquela palavra é familiar ou não, se aquela palavra ela é conhecida, se aquilo é uma palavra. Já o segundo e o terceiro caminho, eles vão pela rota lexical, onde antes a informação ela passa por um local em que é identificado se o que a pessoa reconheceu é ou não uma palavra. No segundo caminho, em que é mais direto, não há o reconhecimento, não há o acesso ao significado daquela palavra descoberta. Mas no terceiro caminho, a informação ela ainda passa por um local onde estão armazenados o significado das palavras, Ela passa pelo léxico semântico. Então, além do reconhecimento imediato da palavra, também há o acesso imediato ao seu significado. A partir desse modelo, há a possibilidade de classificar o tipo de dislexia dependendo do tipo de via prejudicada. Então, se considera atualmente que um déficit em cada componente ou nas suas conexões, ele pode dar origem a um padrão, diferente de dificuldades de leitura. Então, é possível distinguir a dificuldade no início, desse modelo conceitual, na fase ali ainda, da análise ortográfica visual, e os prejuízos nas fases mais finais desse modelo dos caminhos da rota lexical, que também envolvem aspectos semânticos, e conceituais. Mas e como que se identifica todas essas características e rotas
e fatores comórbidos, assim, o que a gente faz com isso? Como que a gente identifica tudo isso? A avaliação neuropsicológica, ela é um exame das funções cognitivas e também comportamentais, né? Que nesse caso de avaliação de dislexia, né, da hipótese de dislexia, ela possibilita a investigação de outros sinais de natureza cognitiva que podem estar associados ao transtornos e que devem ser claramente avaliados para que haja a confirmação da hipótese diagnóstica ou de um diagnóstico diferencial ou ainda de outros transtornos comórbidos, né? A gente sabe que há uma incidência muito grande entre a comorbidade de transtornos específicos de aprendizagem e de TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, o que consequentemente acaba, né, por acarretar uma experiência mais negativa, né, e mais possibilidade de fracasso escolar. Graças aos avanços da neurociência cognitiva, é possível hoje a gente compreender os aspectos cognitivos que subjazem os padrões comportamentais da dislexia. Então, o entendimento sobre as características entre diferentes funções, como atenção, memória, linguagem, só é possível, né? Ele é possível através de um raciocínio clínico relacionando o desempenho em diferentes funções cognitivas, né? E, consequentemente, relacionando o desempenho em testes neuropsicológicos que avaliaram essas funções cognitivas. Então, todo esse raciocínio clínico desses achados, ele nos permite, assim, avaliar não só os déficits encontrados, mas também encontrar o perfil, né, das necessidades terapêuticas e de orientação educacional que serão específicas para cada pessoa, de acordo com as suas necessidades. O início da avaliação neuropsicológica, o primeiro passo da avaliação neuropsicológica é a entrevista com os pais. Então, nesse momento, deve-se buscar fazer um levantamento da história neurodesenvolvimental da criança, buscando compreender o curso e as etapas do desenvolvimento global, né? Incluir dados de história pré e perinatal, os desenvolvimentos nos primeiros anos de vida e também indicadores de de uma possível herdabilidade desses sintomas relacionados à dificuldade de leitura. Porque, né, a gente sabe que existe uma chance grande do pai ou da mãe também ter algum tipo de dificuldade, né? Além disso, nesse primeiro momento, é preciso descartar questões sensoriais como, né, questões auditivas ou oftalmológicas. Também é importante que se peça uma avaliação com a neuropediatra para descartar outras questões do neurodesenvolvimento. Também é muito importante na avaliação que se faça a investigação do perfil intelectual do paciente, para que seja excluído a hipótese de uma deficiência intelectual, né, de um transtorno do desenvolvimento intelectual, pois se sabe o quanto que esse tipo de atraso, né, esse tipo de transtorno também acaba englobando as dificuldades de aprendizagem. Então, é preciso fazer logo de cara esse descarte para já começar com esse diagnóstico diferencial. Se faz necessário também uma compreensão mais ampla de perfil comportamental e da funcionalidade, ou seja, entender como que o indivíduo ele se comporta no meio educacional e como que ele reage frente às demandas acadêmicas. Também, né, além disso, é preciso investigar outros marcadores que comumente, né, atrapalham ou podem influenciar na aprendizagem da leitura, como baixa motivação, procrastinação, questões interpessoais entre colegas, ansiedade, desatenção. Então, é preciso olhar para todos esses outros fatores que podem estar contribuindo para a dificuldade e tentar separar o que é específico, né? O que é uma dificuldade específica da leitura da escrita ou, né, se de repente essas dificuldades que estão sendo observadas não estão mais relacionadas a uma questão comportamental ou emocional daquele indivíduo. Na avaliação neuropsicológica da dislexia, é preciso planejar com muito carinho, com muito cuidado, a avaliação da linguagem, tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita,
porque como as maiores dificuldades da dislexia, né, elas estão no processamento fonológico, é nessa investigação mais pormenorizada dos subcomponentes da linguagem que nós iremos conseguir identificar onde que está, né, essa dificuldade. Então, é necessário a gente considerar os diferentes níveis de complexidade, pensando em nível da palavra, da sentença e do discurso. É preciso considerar as diferentes modalidades de linguagem, como compreensão e expressão, e todos os componentes, né? O componente fonológico, semântico, sintático, morfológico, pragmático, são vários componentes da linguagem que é preciso olhar, né, para cada um deles. Em nível de linguagem oral, é imprescindível a avaliação da consciência fonológica, envolvendo tarefas de síntese, segmentação e manipulação no nível intrassilábico, como tarefas como identificação e produção de rimas, né, para compreender o quanto que aquela criança compreende e consegue associar, né, os sons. Um processamento linguístico adequado e eficiente, ele depende da interação de diversos domínios cognitivos. Um desses domínios imprescindíveis é a memória de trabalho, também conhecida como memória operacional. Esse é um sistema de memória onde acontece a manutenção e a manipulação de informações. Então, a memória de trabalho, ela atua fazendo a integração da informação fonológica, né, do som, com a integração visoespacial, só que é preciso manter essas duas informações na cabeça ao mesmo tempo para que depois ocorra essa associação, né? E é preciso manter essa associação, fazer uma nova associação para que se junte então a sílaba e consequentemente uma palavra. Então pode ser que quando essa memória de trabalho ela tem uma capacidade limitada, ou de repente ela está muito sobrecarregada porque aquele conteúdo é muito difícil, está exigindo muito esforço da criança, pode ser que então a dificuldade na leitura ela seja potencializada pela capacidade da memória de trabalho. A avaliação da linguagem escrita deve envolver tanto uma análise ortográfica quanto a análise da produção textual. Busca-se investigar as habilidades básicas, como a escrita de palavras regulares e irregulares, palavras frequentes e não frequentes, além de palavras ou pseudopalavras, por meio de uma investigação de um ditado, onde é possível verificar a frequência e os tipos de erros cometidos de acordo com a escolaridade da criança. Já as tarefas mais complexas, como produção textual, permitem que se faça uma análise da estrutura textual, de coesão do texto, de coerência, além de que é possível fazer também uma análise das funções executivas em relação a como que a criança fez o planejamento do texto, né? Questões como o quanto que ela conseguiu se manter concentrada, o quanto que ela conseguiu inibir a vontade de fazer outras coisas enquanto fazia essa tarefa que é mais prolongada, que é mais demorada, o quanto que ela conseguiu manter o automonitoramento e a manutenção da performance ao longo da tarefa. Então, o que neuropsicologia e dislexia tem a ver uma com a outra? Muita coisa, né? Porque a partir de uma visão da dislexia como um construto que ele é dimensional e que ele considera a presença de comorbidades com outros transtornos, né? Acaba ocorrendo várias implicações para a prática clínica de diversos profissionais que trabalham com crianças, né? Com indivíduos com dislexia, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Então, a avaliação neuropsicológica, ela possibilita uma reflexão sobre o perfil neuropsicológico cognitivo de cada paciente. Então, analisando esses déficits específicos e também as potencialidades, é possível eleger um plano e hierarquias de intervenção que são mais adequadas e específicas para cada paciente.